Louvado seja o nome do Senhor, né? Já ouvimos louvor da parte do Senhor Jesus. E vamos nesta noite entrar, comer um pouco da palavra do Senhor. Nós cremos que o Senhor Jesus, Ele tem algo a falar ao seu coração, porque a palavra do Senhor, quando é lançada, ela não volta vazia. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração. Eu não conheço qual é o problema, qual é o desejo do seu coração, mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus que eu sirvo, o Deus que criou o céu e a terra, Ele conhece o desejo, conhece os seus sonhos e Ele conhece aquilo que você deseja. Eu quero te dizer nesta noite que o meu Deus, Ele ainda continua salvando as vidas. Quero desde já agradecer por essa oportunidade. Também agradecer cada um dos irmãos que está nos ouvindo. Que o Senhor venha tocar o seu coração. E que o Senhor venha derramar a bênção do céu sobre a sua vida. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel na nossa vida. Preparei aqui uma palavra da parte do Senhor Jesus, que o Senhor tocou no meu coração. Uma palavra onde nos adverte que o nosso Deus, Ele ainda continua nos guardando. Ele ainda continua nos observando, continua usando de misericórdia para com a nossa vida. Vamos ler aqui uma passagem que se encontra muito conhecida, Isaías capítulo 59, do verso 1 até o verso 3, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encurvada, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos obstruídos, para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá, porque as vossas mãos estão manchadas com iniquidade. Vossos lábios têm falado mentira, vossas línguas têm murmurado perversidade. Uma palavra muito forte ao nosso coração. Estava meditando nesta palavra, onde a palavra do Senhor fala ao nosso coração, que as mãos do Senhor não estão encurvadas para que não possa salvar. Se nós passamos para analisar nesta palavra, se nós passar para observar esta palavra, o Senhor, Ele fala ao nosso coração, que as mãos do Senhor, as mãos do nosso Deus, ainda continuam estendidas sobre o seu povo. As mãos do Senhor ainda continuam estendidas sobre as nossas vidas. E nós sabemos que se nós acreditar nesta palavra, se nós crer no nosso coração e acreditar que o nosso Deus, Ele ainda continua fazendo milagre na nossa vida, que as mãos do Senhor não estão encurvadas para que não possa salvar a nossa família, que não possa salvar a nossa vida. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele tem cuidado de mim e tem cuidado de você. Nós sabemos que muito dos problemas, muitos das lutas que nós temos enfrentado, muitos a levante que se levanta contra a nossa vida. Muitas das vezes nós passamos até imaginar, pensar que nós não vamos suportar luta, porque eu sei que você que me escuta, assim como eu, já passamos por luta, já passamos por um momento difícil, que nós achamos que nós não ia conseguir, e hoje se nós olhar para trás, nós vamos ver que nós tivemos vitória. A vitória nós tivemos porque nós temos um Deus que ainda está com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, e é através da nossa fé, do Deus que nós servimos, que o Senhor, Ele estende as suas mãos sobre as nossas vidas e nos dá a vitória. Porque a palavra do Senhor é bem clara, onde fala que as mãos do Senhor não estão encurvadas para que não possa salvar. Eu quero te dizer que o meu Deus, o Deus que nós servimos, Ele ainda continua com as mãos estendidas sobre as nossas vidas. E pela misericórdia do Senhor, nós somos libertos. Pela misericórdia do Senhor, nós somos salvos. Nós precisamos acreditar nesta palavra, que nós temos um Deus que Ele não dorme. Nós temos um Deus que todos os dias, todos os momentos, Ele tem nos guardado. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele continua cuidando da sua igreja. Ele continua cuidando da nossa família.
Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual é a causa que você pediu ao Senhor. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Deus que nós servimos, Ele é fiel para realizar os sonhos do seu coração. Nós sabemos que o nosso Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós pedimos algo ao nosso Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que nós pedimos a Ele. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem cuidado da nossa vida. Eu quero te dizer que você que está orando por um familiar, que está orando pelo seu esposo, sua esposa, eu quero te dizer que continue confiando que o Deus que você serve é o Deus que continua com as mãos estendidas. E eu quero te dizer que no momento certo, esta pessoa que você está apresentando a Deus em oração, ele vai voltar para a casa do Pai. Porque eu creio nesta palavra, onde fala que as mãos do Senhor ainda continuam estendidas sobre as nossas vidas. Porque nós devemos acreditar que o nosso Deus todos os dias, Ele tem cuidado de nós. Verdadeiramente, a palavra do Senhor fala que nós vamos passar por um momento difícil. Grandes são as nossas aflições que nós vamos passar. Mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor também fala que o Senhor, Ele é fiel para nos livrar de todas as nossas angústias e a nossa dificuldade. Que nós venhamos crer e acreditar que o nosso Deus, Ele ainda continua salvando na nossa vida. E aqui fala adiante, e nem os seus ouvidos obstruídos para que não possa salvar. Eu quero te dizer que os ouvidos do nosso Deus, Ele ainda continua ouvindo a nossa oração. Ele ainda continua ouvindo o seu clamor. Ele ainda continua ouvindo aquilo que você clama a Ele e aquilo que você pede a Ele. Porque nós sabemos que nosso Deus, quando nós erguemos a nossa voz, quando nós apresentamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor, Ele está ouvindo o nosso clamor. Porque a palavra do Senhor fala que os ouvidos do Senhor não estão surdos para que não possa ouvir. Mas que nós venhamos acreditar, que nós venhamos crer que o nosso Deus, Ele é fiel, que o nosso Deus, Ele é poderoso, é para fazer ou agir na nossa vida. Porque nós sabemos, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele é fiel para com a nossa vida. O nosso Deus, Ele tem chuva de bênção para a nossa casa. E nós sabemos que se nós acreditar, se nós estiver trazendo a presença do Senhor para o nosso lar, se nós estiver buscando a presença do Senhor, eu quero te dizer que há fartura de alegria na nossa casa, que há salvação na nossa casa. Porque quando Jesus chega na casa, milagre acontece. Quando Jesus chega na casa, é a vida com abundância. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel na nossa vida. Eu quero te dizer que eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Se você tem uma causa pendente na justiça. Mas eu quero te dizer, se você clamar, se você orar ao Senhor com fé, o Senhor, Ele é poderoso para fazer o agir na sua vida. Porque quando nós clamamos Deus, nós clamamos um Deus verdadeiro, um Deus de providência, um Deus de milagre, um Deus que salva, um Deus que cura. Esse é o Deus que nós servimos. Mas aqui, se nós for analisar mais diante, fala no verso 2: contudo as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós, assim ele não ouvirá. Louvado seja o nome do Senhor. Nós também sabemos que o nosso Deus, Ele escuta a nossa oração, que Ele continua salvando. Mas nós sabemos que muitas das vezes os nossos atos, a nossa iniquidade faz com que o Senhor Jesus, Ele nós se afastamos do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que o pecado, ele separa o homem de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que se nós não vigiar, se nós não estiver pedindo sabedoria a Deus, se nós não estiver focado na presença do Senhor, se nós estiver procurando agradar a carne, nós sabemos que isso vai afastar nós da presença do Senhor. Porque nós sabemos, meus irmãos, que nós devemos servir ao Senhor Jesus com fé. Devemos servir a Deus confiando e pedindo misericórdia a Deus. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele salva. O nosso Deus, Ele continua com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Mas precisamos vigiar, precisamos estar atentos para que nós não venhamos desviar a nossa vida da presença do Senhor. Que nós não venhamos sair do caminho que nos leva à vida. Porque a palavra do Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Se Ele é o caminho, nós devemos seguir o caminho que nos conduz à salvação. Devemos seguir o caminho que agrada ao nosso Deus, porque nós sabemos que se nós seguir este caminho, nós vamos encontrar lá na frente a vida eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele tem algo preparado para mim e para você. Ele tem algo preparado para a sua igreja, e nós devemos confiar no nosso Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é a vida. Nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos tendo a oportunidade de conhecer o nosso Deus e ter vida eterna. Porque nós sabemos, meus irmãos, que muitas das vezes o inimigo ele tem oferecido algo para a nossa vida. Muitas vezes o inimigo tem chegado de mansinho, oferecido algo, mas nós sabemos que se nós não estiver em vigilância, o inimigo ele vai embelezar, o inimigo ele vai oferecer algo que aos nossos olhos parece agradável, mas nós sabemos que lá no fim é um caminho que nos leva à morte. Porque nós sabemos que a palavra do Senhor fala que o inimigo ele vem apenas matar, roubar e destruir. Ele vem matar os nossos sonhos, vem matar a vontade de viver, ele vem destruir a nossa alegria, tirar a nossa paz, porque nós sabemos que o inimigo ele veio para destruir. Mas nós sabemos que o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Que nós venhamos sempre estar diante do nosso Deus, pedindo graça a Ele, pedindo misericórdia. Porque o nosso Deus, Ele ainda continua ouvindo a nossa oração. O nosso Deus, Ele ainda continua com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Eu creio que o meu Deus, eu creio que o Deus que nós servimos, todos os dias Ele tem nos dado o livramento. Porque nós sabemos que o nosso adversário, o inimigo das nossas vidas, todos os dias Ele não tem cessado de planejar algo contra as nossas vidas. Ele tem armado laço, Ele tem armado cilada para tentar nos tirar da presença do Senhor, para tentar tragar a nossa vida. Mas o nosso Deus, por estar com as suas mãos estendidas sobre a nossa vida, o Senhor Ele tem nos dado vitória. O Senhor Ele tem nos livrado dos laços do inimigo, porque nós sabemos que o nosso Deus Ele cuida de nós. O nosso Deus Ele tem cuidado de nós com carinho. O nosso Deus todos os dias Ele tem estendido as suas mãos sobre a minha vida, sobre os seus familiares, e o Senhor ainda continua salvando. Eu creio que o meu Deus, Ele tem algo para entregar nas suas mãos. Eu creio que o meu Deus, Ele ainda pode salvar a sua família. Ele pode salvar os seus sonhos. Abaixo que nós venhamos acreditar, que nós venhamos confiar, porque o nosso Deus, quando nós clamamos a Ele com fé, quando nós erguemos a nossa voz em oração e nós entregamos algo nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer o agir na nossa vida. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. Ele é poderoso para nos dar aquilo que nós desejamos a nosso coração. Verdadeiramente é verdade que nós temos sonhos, nós temos sonhos a realizar, mas muitas das vezes, se nós não estiver pedindo direcionamento a Deus, se nós não estiver apresentando os nossos sonhos nas mãos do Senhor, muitas das vezes o inimigo ele quer frustrar os nossos sonhos, ele quer colocar nas mentes que nós não vamos conseguir, ele tem soprado nos ouvidos que nós não vamos conseguir, mas nós sabemos que quando nós entregamos os nossos sonhos, a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor Ele tem nos guardado e o Senhor Ele tem realizado o sonho na nossa vida, porque a mão do Senhor ainda está estendida sobre essa humanidade, as mãos do Senhor ainda está estendida sobre as nossas vidas. Que nós venhamos acreditar, que nós venhamos crer que o nosso Deus Ele salva, que o nosso Deus Ele liberta, que o nosso Deus é Ele que nos dá força para que nós não venhamos a perecer, porque Ele sabe que se fosse das nossas forças, se fosse de nós mesmos, nós não teria capacidade de vencer a luta, nós não teria força de vencer a luta que vem ao nosso encontro. Mas se nós temos vitória, se nós passamos por luta e nós temos vitória, é porque o Senhor Jesus Ele tem nos sustentado, o Senhor Jesus Ele tem nos dado força, e nós somos mais que vencedor, porque nós temos um Deus que está no barco juntamente conosco. E se o Senhor Jesus está no barco juntamente conosco, o barco ele não afunda. Pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir os vendavais, mas nós não perecerá, porque o nosso Deus ele é fiel para nos sustentar, Ele é fiel para nos dar vitória. Eu sei que os dias têm sido difíceis,
As lutas têm sido grandes, mas eu creio que o nosso Deus, Ele está cuidando de nós. Eu creio que o nosso Deus, Ele continua nos dando vitória. Ele continua todos os dias, quando nós paramos, para descansar. Quando nós vamos dormir, o Senhor está com as tuas mãos estendidas sobre a nossa vida e tem nos dado uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. E nós amanhecemos o dia, nos levantamos e vamos para o nosso trabalho. E o Senhor, Ele tem nos dado vitória. Porque nós sabemos que esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que cuida de nós, um Deus que realiza sonho na nossa vida. Basta que nós venhamos crer, basta que nós venhamos acreditar, porque a palavra do Senhor fala lá em Jeremias, no capítulo 33, verso 3, que diz assim: clamas a mim e eu responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. O Senhor tem algo grande a realizar na nossa vida. O Senhor tem algo grande a nos mostrar. Basta que nós venhamos clamar, basta que nós venhamos orar ao Senhor com fé, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele ainda continua visitando os nossos corações. O nosso Deus, aquele que morreu naquela cruz por mim e por você, Ele ainda continua cuidando de nós. Ele ainda continua olhando para nós com seu olhar de misericórdia. E eu quero te dizer que não desista de orar pelo seu familiar. Não desista de orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo. Não desista de orar pelos seus filhos, para que ele venha voltar para os caminhos do Senhor. Porque enquanto você ora, enquanto você chora, o Senhor está cuidando, o Senhor está preparando. Porque no momento certo, o Senhor vai chegar com a tua vitória. Porque eu creio que o meu Deus, Ele não deixa que o seu servo venha clamar a Ele em vão. Mas quando nós erguemos a nossa voz em oração, quando nós entramos no nosso quarto e falamos em secreto com o nosso Deus, e nos derramamos diante dele, o Senhor, Ele se move. O Senhor Jesus, Ele começa a interceder, Ele começa a agir ao nosso favor, e o Senhor manda a resposta. Assim como cada um de nós já passou por luta, já passou por dificuldade, já passou por problema, que achou que não ia suportar, achou que não iria mais ter solução, que tinha chegado ao fim, e o Senhor Jesus chegou e mostrou que o dono da vida, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que abre porta onde não há porta, o Deus que é o Deus do impossível, Ele chegou e mostrou que Ele ainda está com você. E eu quero te dizer nesta noite que o Deus, Ele ainda continua com as mãos estendidas para que nos salvar, porque as mãos do Senhor não estão encurvadas para que não possa salvar. Mas se as mãos do Senhor não estão encurvadas, se as mãos do Senhor não estão encolhidas, é sinal que as mãos do Senhor ainda continuam estendidas sobre as nossas vidas e Ele pode nos salvar. Que nós venha sempre estar acreditando, sempre estar na dependência do Senhor, mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, mesmo dos problemas que venham se levantar. Eu quero te dizer que não desista, que não pare de buscar o Senhor, que não pare de acreditar, porque no momento certo o Senhor vai lhe dar a vitória. No momento certo a bênção vai chegar na sua casa. Mas continue buscando a presença do Senhor, continue fazendo aquilo que agrada ao Senhor Jesus, continue firme nos caminhos do Senhor, porque quando você continua firme nos caminhos do Senhor, as bênçãos do Senhor derramadas sobre as suas vidas. O Senhor, Ele continua cuidando de você. Quando você continua chamando a presença do Senhor para dentro da sua casa, a sua casa é abençoada, a sua casa tem milagre, a sua casa tem bênçãos dos altos céus, porque quando a presença do Senhor está na casa, há fartura de alegria. Quando o Senhor está na casa, quando o Senhor chega, o Senhor Jesus é o Deus que transforma a água no vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa há quanto tempo você está clamando, mas continue em perseverança, continue acreditando que as mãos do Senhor e que o ouvido do Senhor ainda continua lhe salvando e continua ouvindo a sua oração. Nesta noite, que você possa guardar essa palavra em seu coração, que você continue acreditando que o Deus, Ele continua cuidando de você. Nesta noite, que o Senhor venha derramar chuva de bênção sobre a sua vida, que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre a sua casa, porque eu creio que o Senhor Jesus,
Ele vai chegar com as suas bênçãos sobre a sua casa. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o problema que você está passando, mas eu quero te dizer nesta noite que continue confiando no Senhor Jesus. Continue confiando com fé, que no momento certo você vai receber sua vitória. Nesta noite, essas são minhas palavras. Que o Senhor venha abençoar suas vidas. Já quero agradecer nosso irmão Levita Alexandre por ter nos concedido essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando a sua vida fortemente. Que a chuva de bênção do céu continue sobre a sua casa, sobre a sua vida.